Bom dia a todos. Sou Aldo Evangelista, advogado em Direito Digital. Com grata satisfação, o nosso workshop foi aprovado. A gente quer agradecer muito à organização, ao CGI.br, ao NIC.br e a todas as pessoas que estão na organização, em especial a conselheira Tanara, que nos representa de forma muito brilhante o Amazonas no CGI.br. E o nosso workshop foi escrito através da UAB, pela Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação, a qual fazemos parte, assim também como pela B2L, que é a Associação Brasileira de Lautech e Legaltech, e a comunidade Legal Hacker Manaus, que é a comunidade internacional do segmento de Lautech. E tivemos, pelo lado, uma informação que nos deixa, na verdade, mais triste do que alegre, que a nossa entidade, a UAB, foi a única que escreveu um workshop da região norte. Então, esse aqui é o único workshop organizado por uma entidade da região norte. Que o que tem a ver também com o nosso workshop, que até que ponto essa não conectividade que as pessoas não têm aqui, não só no estado do Amazonas, mas na Amazônia como um todo, não ocasiona também essa falta de informação e também de escrever mais eventos e também estar mais participativo. O nosso workshop aqui é justamente o acesso à internet nos municípios do interior do Amazonas, no estado do Amazonas. O Amazonas possui 62 municípios, contando com Manaus, e a sua grande maioria do interior do Amazonas não se tem internet. Eu falo que não tem internet porque você tem uma internet lenta, é mesmo que não ter. E quando se fala internet, o que é internet? Não é só você estar navegando. Internet também passa por uma infraestrutura. Fazendo um paralelo, como nós temos infraestrutura de energia elétrica, essa mesma ideia, precisa chegar essa infraestrutura até as pessoas que estão no interior do Amazonas. Justamente como? Qual o melhor caminho? É fibra ótica? É antena? É satélite? E também quem vai dar manutenção posteriormente a essa infraestrutura e também quem vai pagar essa infraestrutura e a sua manutenção também. Esse é o objetivo aqui do nosso workshop, dialogar e justamente trazer essa inclusão às pessoas que estão no interior do Amazonas. Aqui temos como convidado o João Guilherme, que é o diretor-presidente da Prodan, que é uma pessoa que há anos já estuda o assunto. Na outra ponta temos o professor Edson, que é uma das pessoas que coordena o ponto de tráfego de troca justamente na UFAM. Nós temos aqui que é a primeira pessoa que fez a conexão da internet aqui em Manaus, é isso, professor Edson? Ele pode explicar melhor, né? É uma pessoa até que faz parte da nossa história aqui da internet no Amazonas. Professor, doutor lá do ICOMP também. Temos o Edgar, que ele coordena toda a parte de tecnologia da FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que faz um trabalho ímpar e também tem essa preocupação de conectar as comunidades do interior do Amazonas. E pelo lado empresarial, nós temos a honra de ter aqui o Antônio Azevedo, que além de ser, eu posso usar o termo da startup, CEO da TV Lá, que é o presidente da TV Lá, o CEO da TV Lá, e também presidente também do CODESE. E aqui ao meu lado à esquerda, a Fabiola Rebelo, advogada, especialista em educação digital, também faz parte da Comissão de Direito Digital. Ela está aqui como relatora desse painel, desse workshop, mas também ela vai falar algumas palavras dessa preocupação que nós temos. Quando chegar à internet, essas pessoas, será que elas têm educação? O que fazer com esse mundo que vai estar à disposição dessas pessoas? Vou passar ao primeiro palestrante. A ordem que eu falei aqui justamente vai ser a ordem dos painéis, que a nossa primeira fala é justamente do João Guilherme, que é o diretor-presidente da Prodan. Bom dia. Como o Aldo mesmo falou, né? Hoje eu estou presidente da Prodan, mas eu sou funcionário de carreira da Prodan, tenho 25 anos de Prodan.
mas sou também professor do IFAM, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Mas vamos lá que o tempo já está correndo. O objetivo é mostrar a infraestrutura de telecomunicações para a região amazônica, já que nós estamos falando de conectividade, principalmente com o interior do estado. Essa é a nossa agenda, né? E o objetivo é montar, né, o objetivo dos projetos que a gente está estudando aí, que a gente tem participação, é montar uma infraestrutura de telecomunicações para toda a região amazônica, a começar pelo estado do Amazonas, para oferecer para a população do interior do estado do Amazonas e demais estados da região, uma série de serviços de internet, de rede, de dados, né, com a mesma qualidade da capital Manaus. Aí vem internet, telefonia celular, sinal de TV em HD, telemedicina, ensino à distância, interconexão entre saúde, educação, segurança, assistência social, trânsito e turismo, né? O objetivo principal do nosso trabalho, como o próprio Aldo vem falando aí, a gente tem participado já há uma longa data aí de alguns projetos, é exatamente levar a comunicação para o interior. E eu vou falar de alguns projetos aqui. Nós temos a Metromal, que é uma rede estadual, uma rede municipal metropolitana, uma parceria entre o governo do estado e a RNP, né, do professor Edson, é o representante aqui em Manaus. Vou falar de todas essas redes, inclusive, né, aqui a gente fala, desculpe, eu tenho que voltar, eu acho que é aqui. Vamos falar de todas essas redes aqui, né? Metromal, Embratel Oi, RNP, Telebrás, Tucuruí, Gasoduto Quari-Manaus, o Programa Amazônia Conectada, Programa Amazônia Integrada e Sustentável, Programa Nordeste Conectado, Programas Cidades Digitais, Projetos Cidades Digitais e um planejamento para o nosso futuro, para a montagem da nossa infraestrutura. Metromal já falei. Esse aqui é o backbone da Embratel e da Oi, né? O objetivo de falar tudo isso, pessoal, é para depois, né, mostrar para vocês que todas essas redes, todas essas iniciativas, elas chegam no data center da Prodan. Então, a ideia é interligarmos todas essas iniciativas, essas redes, para que a gente possa montar uma infraestrutura de telecomunicações para todo o estado, né, e toda a região amazônica. Esse aqui é o backbone da RNP, que o professor Edson deve falar com maiores detalhes na apresentação dele. Eu vou dividir então meu tempo com ele fala sobre isso aí. Backbone Telebrás. Esse backbone Telebrás aí, se vocês repararem, foi montado para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. São as 12 cidades-sedes que estão aí, tá? São as 12 cidades-sedes que estão aí no backbone da Telebrás, tá? Se você reparar aqui, ó, Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, são as cidades-sedes da Copa do Mundo 2014 e para minha felicidade eu fui o representante do governo do estado, já que eu sou funcionário de carreira da Prodan, para fazer todo o comissionamento de TI Telecom da Arena da Amazônia. Então fomos lá, que recebemos o Leão de Tucuruí, que transmitimos os jogos da Copa do Mundo pelo Leão de Tucuruí, que graças a Deus foi um sucesso. 100% de transmissão, não tivemos sequer um segundo fora. Projeto Leão de Tucuruí, né, como já falei, chegou na Arena, depois dos jogos nós levamos para a Prodan, lá para o data center da Prodan, esse sinal de internet, né, nós temos 3 saídas aqui hoje. 2 privadas, que é o da, na realidade 3, né, que é o da Embratel, da Oi, e aqui nesse Leão de Tucuruí vem o da TIM, uma parceria TIM Vivo, mas também tem a Telebrás, que também traz internet, traz serviço de internet nesse Leão de Tucuruí. O gasoduto Quari-Manaus, que já está todo iluminado, né, de Quari a Manaus, né? Nós temos, daqui de Manaus, saindo de Manaus, nós temos Iranduba, Manacapuru, Capiranga. Anamã nós bypassamos, porque Anamã, ela tem um problema sério de, todo ano, a cidade ir para debaixo d'água, né? Vai 100% da cidade vai para debaixo d'água. Nós temos Anuri, Codajás e Quari também, já com fibra ótica nesses municípios aí. Nós temos o programa Amazônia Conectada, pessoal. Para quem não sabe, esse programa aí foi meu projeto de tese de doutorado, enquanto professor do IFAM. Essa parte vermelha que está aí é o que já tem implantado o Exército Brasileiro, né? Eu passei esse projeto para o Exército Brasileiro, né? Eu tive apresentando esse trabalho em 2010, em um seminário que teve lá no CMA. Quando foi em 2014, eles me procuraram e tiveram interesse em implantar o projeto. Eu passei o projeto para eles.
e também fui à disposição pelo governo do estado. Eu passei 1 ano e meio com eles lá no CMA implantando o projeto. Do projeto todo, nós já implantamos 10%, né? O projeto prevê, só aqui no estado do Amazonas, uma infraestrutura de lançamento de 9.000 quilômetros de fibra, só no estado do Amazonas. E o que é melhor, pessoal, nós vamos lançar 9.000 quilômetros de fibra sem derrubar uma árvore sequer. É um projeto extremamente ecológico, né? E o que está em vermelho é o que já foi lançado. Pelo Rio Solimões, nós já saímos de Manaus e chegamos até Fé. Pelo Rio Negro, nós saímos de Manaus e chegamos até Novo Airão. O projeto começou em 2014, né? É uma parceria do Exército, né? Com alguns, com o Ministério da Defesa e alguns outros ministérios e alguns órgãos do estado do Amazonas. Infelizmente, em 2017, parou o projeto, por questões políticas internas do Ministério do Exército, né? Não vem ao caso a gente estar citando aqui. E agora, em 2019, está sendo retomado, começou a partir de semana passada, que no dia 23, 24, foi lançado um edital para a correção de um rompimento que tem na fibra entre o trecho de Codajás e Quari. Então, esse projeto está sendo retomado. Nós temos um videozinho aqui que eu vou passar aí rapidinho. Cadê o vídeo? Opa! Vídeo lá, ajuda lá do pessoal. Esse vídeo... Aí o vídeo. Isso. Esse vídeo mostra o lançamento do trecho Quari-Tefé, que na realidade o projeto, como eu mostrei para vocês, o gasoduto ele sai de Manaus, chega até Quari. Aí, pessoal, o vídeo. Vídeo aqui, ó. Esse trecho de lançamento é de Quari e Tefé, porque inicialmente o projeto previa a gente dar continuidade na fibra ótica do gasoduto, que nós temos de Manaus a Quari. Cidades através de fibra ótica pelos oceanos é uma coisa muito comum hoje em dia. Agora, a interligação de municípios através de fibras em rios, e principalmente em rios da Amazônia, é a primeira vez que vai acontecer no mundo. É um desafio enorme para o Exército Brasileiro. Nosso povo amazonense merece isso. É praticamente uma obrigação nossa para que atenda toda a população amazonense. O primeiro trecho a ser interligado é o trecho Quari-Tefé. O programa começou em setembro com uma pesquisa, levantamento de requisitos, levantamento de estrutura para fazer com que esse projeto aconteça. O projeto Amazônia Conectada visa a unificação através de fibra ótica de aproximadamente 52 municípios em toda a Amazônia. As infovias são como estradas, né? Na região amazônica nós não temos muitas estradas, então a interligação dos municípios são feitos normalmente através dos rios. Quando estiverem conectadas com as fibras óticas, seria vias de informação. Nós estamos utilizando a tecnologia aqui através do equipamento chamado de LCE, Linear Cable Engineer. É uma máquina onde você tem um controle de velocidade de lançamento, você tem um sistema de controle de metragem durante a etapa do lançamento. Essa é a parte mecânica. E todo esse dispositivo ele tem um sistema de guia, de roletes, para que o cabo ele desça suavemente no leito do rio. Quanto à parte ótica, nós estamos monitorando ele em tempo real. O cabo tem 24 fibras. As 24 fibras estão sendo testadas com tempo de intervalo a cada 3 horas. Estamos registrando isso, para a gente ter a segurança de toda a etapa do lançamento. Todo o planejamento que nós fizemos, nós pegamos toda a nossa parte operacional, juntamos e verificamos que tipo de riscos nós iríamos ter durante o projeto. Nossa maior dificuldade de mergulhar no Rio Solimões, a gente tem que trabalhar pela sensibilidade. No mar a gente está de olho aberto, a gente consegue ver o que a gente faz. No rio não. No Rio Solimões é como se a gente estivesse de olho fechado, trabalhando como cego, apenas com o tato.
total, envolvendo técnicos, mergulhadores, engenheiros, o pessoal do Exército, hoje nós temos em torno de 60 pessoas envolvidas diretamente na embarcação de laçamento. É o maior lançamento em rios de cabo de fibra ótica. Para mim é um privilégio estar trabalhando na Aquamar e fazer parte desse trabalho que é a Amazônia Conectada, para levar esse desenvolvimento para nossas cidades ribeirinhas. Se eu vou poder passar para os meus filhos esse trabalho que a gente realizou aqui, com orgulho. Pois bem, pessoal, aí é o videozinho do lançamento da fibra ótica do trecho Quari-Tefé, porque na realidade o trecho Manaus-Quari a gente iria usar o gasoduto, né? Mas o Exército resolveu lançar também um trecho, um cabo, saindo de Manaus até Quari e depois, né, e juntou com o de Tefé. Então nós temos hoje uma contingência de Manaus a Quari, porque nós temos tanto o lance da fibra ótica do gasoduto como a fibra ótica do Amazônia Conectada. Esse aqui, pessoal, é um outro projeto também, se vocês repararem, é o mesmo desenho do projeto Amazônia Conectada, que o Exército Brasileiro levou lá para o Amapá, né? E o Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, senador lá pelo estado do Amapá, abraçou esse projeto e também está conseguindo recursos, só que eles chamaram lá o nome de PAIS, que é Programa Amazônia Integrado e Sustentável, mas é o mesmo projeto que devem se interligar junto ao Amazônia Conectada Futuro. Eles têm lá, sob a liderança do Davi Alcolumbre, eles estão conseguindo esses recursos aí, né, para fazer esses trechos aí, olha, 42 milhões para o trecho Macapá-Santarém, 77 milhões para o trecho Santarém-Manaus, 78 milhões para um outro trecho ali que eu não estou conseguindo enxergar daqui, eu acho que é Santarém-Belém, né? Santarém-Manaus, desculpe. E 40 milhões para Macapá-Belém. Aí vem o restante tudinho ali aqui no Amazonas, né? Novairão, Boa Vista, Itacoatiara, Porto Velho, Manacapuru, Boca do Acre, Manaus, São Gabriel da Cachoeira, Fonte Boa, Cruzeiro do Sul. Pessoal, tudo que é iniciativa, seja lá de quem for, que for para o desenvolvimento da nossa região, será de bem-vindo e será de bom grado. Então, nós estamos também trabalhando com esse pessoal aí, que é o pessoal do professor Edson, né, Edson? Que é o pessoal da RNP, que estão à frente desse projeto, junto com o senador Alcolumbre e com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que é o chamado MCTIC. O MCTIC está chamando, inclusive, o nome da junção dos dois projetos, o Amazônia Conectada, junto ao PAIS, eles estão chamando de Norte Conectado, porque eles também têm uma outra iniciativa chamada Nordeste Conectado, que está conectando todo o Nordeste. Inclusive, eles já têm uma emenda de 81 milhões também para o Nordeste Conectado. 81 milhões para o Nordeste é muita coisa, por quê? Porque toda a infraestrutura de rede deles é através das estradas. Então, dá para lançar bastante coisa. Projeto complementar ao programa Amazônia Conectada e ao Norte Conectado são as chamadas cidades digitais. E nós já andamos participando em alguns editais, né? Fizemos 11 projetos de cidades digitais para esses municípios que vocês estão vendo aí, Quari, Manacapuru, Manaquiri, Benjamin Constant, Codajás, etc. Nós fizemos 11 projetos para esses municípios, nós, que eu digo, nós, Prodan, eu participei diretamente desse projeto, escrevendo ele junto com o pessoal na época, Secretaria de Ciência e Tecnologia, tá? E Inovação, a SECT. Então, nós participamos desses editais aí e conseguimos emplacar, nós fizemos para mais de 20, conseguimos emplacar 11. Desses 11, 4 de fato foram implantados, que foi a Cidade Digital de Quari, Manacapuru, Manaquiri e Codajás. Os outros se perderam aí no tempo. E esse aqui é o projeto da Cidade Digital de Quari, aí o anel de lá. E nós já fizemos um projeto piloto também numa comunidade que fica bem na frente da cidade lá de Quari, que é a chamada comunidade Nossa Senhora Aparecida. Está aí alguns dados, algumas informações aí, moram 16 famílias lá.
A comunidade possui energia elétrica do Luz para Todos, né? 8 moradores concluíram o ensino médio, tem um que está fazendo faculdade, né, utilizando o sinal da internet, e que está sendo pago, inclusive, pelo empresário lá de Quari. Esse aqui, pessoal, e o nosso colega aqui, Aldo Evangelista, é o procurador de lá, né, Aldo? Procurador de Quari. Então, nós temos uma parceria muito legal. Aqui foi como foi levado o sinal lá para essa comunidade, né, através lá da prefeitura de Quari. Eles colocaram um rádio lá, né, se comunicaram, tem até lá o monitoramento, uma câmera lá que faz o monitoramento. À noite pode não ter energia lá no local, mas os caras vão para debaixo da antena lá para se comunicar via WhatsApp, né? Aí, ó, o pessoal se comunicando. As meninas vão até para debaixo da chuva, no temporal, para falar com seus namorados, com certeza, né? Não estariam lá se não fosse para esse tipo de coisa. Aí o pessoal também fazendo, né, acessando lá os seus WhatsApp. Aqui, pessoal, para terminar, tá? Esse aqui já é o penúltimo slide. É o planejamento para o futuro dos projetos de fibra ótica da região amazônica. Como eu falei para vocês inicialmente, a Prodan, ela recebe todas essas fibras óticas aí. RNP, Telebrás, que é o Leão de Tucuruí, Gasoduto, Amazônia Conectada, Oi, Embratel, todas essas fibras óticas chegam no data center da Prodan. A ideia é interligarmos todas essas fibras óticas dentro do data center da Prodan para montar uma infraestrutura de telecomunicações para o estado do Amazonas, chamado Rede Estadual de Telecomunicações, para que a gente possa, de fato, levar, não só a internet, tá, pessoal? A internet é um dos produtos, mas levar um sinal de 3G, 4G, levar um EAD, o ensino à distância, levar uma telemedicina para todo o interior do estado do Amazonas. É essa a proposta da Prodan, é essa a proposta que o governo Wilson Lima, né, me chamou para cumprir essa meta, para cumprir essa missão frente à Prodan. Aqui tem um outro programa, pessoal, que são mais 6 minutos e eu já não tenho mais tempo, mas quem quiser pegar esse vídeo, está na internet, é só buscar. É o nome do vídeo, o nome do projeto. Tem condições só de começar aí, pessoal, só rapidinho, por favor. Esse projeto chama-se Jungle Fiber, que nada mais é que uma iniciativa da própria empresa que foi contratada para lançar a fibra ótica do programa Amazônia Conectada, a empresa chamada Aquamar. Ele está com esse empreendimento e está querendo angariar recurso com o empresariado para implantar esse projeto. Eu acho um pouco difícil, porque esse é um projeto que, se não tiver iniciativa do governo, não vai. Não vai. Por quê? Porque o retorno não vai pagar o investimento. Então, o empresário visa o quê? O lucro. Anos 1850. Até 2015, existiam cerca de 285 carros submarinos internacionais instalados ao redor do mundo, totalizando mais de 880 Como meu tempo acabou, pessoal, é só para mostrar, só para ilustrar, tá? Aqui é o último slide, que é a Rede Estadual de Telecomunicações, que é a interligação ali do Leão de Tucuruí lá em cima, que chegou na Arena, depois veio para a Prodan, com o Gasoduto, Amazônia Conectada e outros demais que eu já falei para vocês. Muito obrigado. Desculpa aí pelo tempo, muito obrigado a atenção de todos. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Edson, professor Edson. Eu represento aqui a ANP dentro do Estado. A ANP, ela se confunde muito com a internet no Brasil, porque a internet começa, né, dando acesso primeiro às universidades. Então, quando diz assim, eu sou a primeira pessoa a usar a internet em Manaus, isso é verdade, né? Nossa primeira conexão em Manaus foi em 94, numa velocidade de 9.6 kbps, né, com Belém. E isso foi feito lá pela UFAM, né? Na época nós éramos do Departamento de Ciência da Computação. E aí, então, a gente começou um projeto
chamado Internet para Todos. Esse projeto visava levar para os professores da UFAM, ensinar um pouco do que era a internet naquela época. Isso nós estamos falando 94, 95. Né? Hoje, a RNP, ela atua em todos os estados. É uma associação civil, sem fins lucrativos, que visa oferecer serviços e prover acesso à internet a todas as instituições de ensino e pesquisa federal, estadual ou particular que queiram fazer adesão à RNP. Até então, até uns 2 anos, 3 anos atrás, a RNP ela fazia, na grande maioria das vezes, a contratação de canais de comunicação para os provedores. Né? E a gente encontrava um grande desafio. O grande desafio era como é que a gente aumenta essa velocidade, como é que a gente escala isso. E aí, a partir de então, ela se preocupou em criar o seu próprio backbone a partir de troca de permutas, né? Ou de usar, né? Usufruir de infraestrutura existente e não utilizada. Então, a RNP hoje trabalha em 3 unidades, Campinas, Brasília e Rio de Janeiro, mas ela atua em todos os estados, 27 POPs, 12 pontos de agregação. Então, ela atende mais de 1.500 campi conectados a universidades e instituições de pesquisa do Brasil. Não é? Então, se a gente pensar nessa grandiosidade que é a RNP, do ponto de vista da internet acadêmica, vamos chamar assim, né, ela atua muito. Além disso, né, em cada uma dessas unidades, que a gente chama de POP, ponto de presença, nós vamos encontrar uma rede metropolitana. Essa rede metropolitana, né, são redes para distribuição de internet dentro da capital, ou dentro da cidade aonde chega o ponto da RNP. Então, como eu falei, na grande maioria das vezes, 75% dos circuitos são contratados, costumam hoje ser de provedores locais e regionais. Isso é uma política da RNP, né, para incentivar que provedores locais possam prover serviços também para a RNP. Esse é o nosso backbone original, atual, de 2019. Né? A gente vai encontrar aí 3 conexões em Manaus. Essas conexões, uma vai atender Roraima. Aqui de Roraima nós temos uma conexão lá de Boa Vista para Fortaleza. Depois uma saindo para Belém e mais outra saindo para Brasília. Né? Esses atendimentos nos dão uma capacidade de 7 megabits por segundo, 7 gigabits por segundo, hoje. Né? A nossa previsão é que em 2022, nós já tenhamos mais de 100 megabits por segundo sendo atendidos em Manaus. Ok, nós temos Manaus. E o interior do estado, como é que funciona? Hoje nós temos uma necessidade de 2 tipos de atendimento. Nós atendemos as instituições de ensino e pesquisa que estão no interior do estado e algumas outras parcerias que a gente precisa atender. Né? Então, para esses clientes no interior do estado, nós usamos tecnologias de fibra ótica, quando possível, tecnologias de satelital, ou tecnologia de rádio. Claro, obviamente que a satelital é muito mais cara e muito mais onerosa, e muito mais lenta. Ainda assim, a gente consegue ter bons resultados. Não é? Esse backbone que a gente pretende ter, um backbone de altíssima capacidade, a gente vai a partir de parceiros. Né? A gente, como eu expliquei anteriormente, né? A gente trata com parceiros
Então, lá no Nordeste, com a Chesf, com a Furnas, no Sul e Centro-Oeste, e aqui com a Telebrás e outros parceiros locais, através de permuta, né? Então, quando se lança um cabo óptico, esse cabo óptico ele não vai com um par de fibras, ele vai com 8, 10, 15 pares de fibras, né? E a gente faz uso, né, compartilhado desse cabo óptico. E é assim que a gente busca esse crescimento, essa escalabilidade, né, de atuação da ANP, para exatamente sair dessa visão de Tordesilha digital, né? Se a gente pensar que somente em 2006 a internet chegou em Manaus através de cabo óptico, e somente em 2014 nós tivemos uma segunda opção de chegada de cabo óptico em Manaus, né? Nós estamos aí falando de 20 anos de dificuldades enfrentadas em Manaus de prover internet de qualidade. Hoje a gente está com uma visão, né, desse programa de internet chamado Programa Amazônia Integrada Sustentável, exatamente para buscar saídas alternativas para prover não só para Manaus, mas como para o interior, né, não só do Amazonas, mas dos outros estados da região norte, capacidade de internet de altíssima qualidade. Para isso, né, com baixo impacto, como o professor João Guilherme já falou, né, usando a ideia dos rios. Então, a ideia é exatamente plantar um cinturão de fibra ótica a partir dos leitos do rio, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando por toda a região norte, né? E a ideia é que seja autossustentável. Então, temos aí alguns trechos que já foi mencionado aqui, da velocidade, da distância que nós temos que implantar e de quanto vai custar, né? Além disso, né, ao chegar na cidade, como é que funciona, né? Como é que a gente vai dispor de internet para os clientes prioritários da ANP, né? Então, nós temos um trabalho chamado Iniciativa Veredas Novas. Essa iniciativa permite disponibilizar a internet dentro da região. Então, essa rede metropolitana que a gente citou, que nós temos em cada uma das capitais e algumas outras cidades do interior, nós também tratamos com a ideia das veredas novas, que é implantar um cabeamento óptico para atender aos clientes e parceiros dentro de cada cidade, aonde a ANP vai chegar, onde ela tem clientes, né? Então, normalmente a gente faz esse trabalho juntando as empresas de processamento de dados do Estado, Ministério Público, Justiça, Secretaria de Ciência e Tecnologia, etc, etc. E o que mais que eu vou passar por causa do tempo, né? E o que mais que a ANP oferece, né? A gente não está preocupado só em oferecer conectividade, a gente oferece serviços também. Então, esses serviços partem desde um serviço mais necessário, que, por exemplo, é a saúde, né, para atender o cidadão. Então, esse serviço de saúde, a gente dá assistência a partir do programa chamado RUT, Rede Universitária de Telemedicina. Então, ela está disposta em todos os estados do Brasil, inclusive no Amazonas, com uma grande participação. Então, estive ontem conversando com a pessoa que coordena a RUT, e ela me disse o seguinte: olha, um dos grandes usos da RUT no Amazonas é exatamente no município de Humaitá. Então, Humaitá, ela chega até Manaus a partir de fibra ótica. Então, nós temos esse atendimento em Humaitá com fibra ótica. É uma tecnologia que permite dar maior vazão de velocidade e
que permite dar outras aplicações. Então, essas são as redes metropolitanas, que a gente chama de rede Comeps, instaladas em todo o território nacional. Né? Aqui nós temos a Metromal, da qual eu faço parte também, né? Nós planejamos essa rede, tem 13 anos, 14 anos de planejamento e funcionamento, se contar tudo junto, né? E ela basicamente é um modelo de parceria. Então ela trabalha em cima de parceria. Não temos um dono dessa rede. Nós temos pessoas interessadas em trabalhar com ela. E eu acho que esse deve ser o grande mote quando a gente pensar em levar a internet. É formar parcerias, não ter um dono só, mas ter pessoas dispostas a avançar com a tecnologia dentro de cada cidade. Então, a Metromal é uma rede de aproximadamente 40 quilômetros, né? E aproximadamente 96 sites. E aí tem pesquisa, ensino, saúde e governo, a partir dessas parcerias, né? Então, essa é a rede da qual eu falo, a Metromal, né? E da qual eu tenho orgulho, porque elas funcionam. Foi a terceira rede implantada no Brasil, nessas condições de redes metropolitanas, né? E com bastante sucesso. Outros projetos que a RNP oferece é o projeto Nas Nuvens, que disponibiliza serviços em nuvem para a comunidade acadêmica. Isso facilita muito, principalmente quem está no interior do estado, que não tem infraestrutura, você não tem pessoal, e você precisa gerenciar a sua equipe, os recursos de infraestrutura para prover serviços para a instituição, né? E aí a ANP, pensando nisso, tem esse projeto Nas Nuvens para ajudar nesse ponto. Rede Universitária de Telemedicina, que eu já falei, né? Que já está há 12 anos de atuação. E também uma deficiência que a gente encontra, principalmente no Amazonas, e quem trabalha com provedor, sendo provedor, ou trabalha de alguma forma com tecnologias de informação, percebe isso, né? Nós não temos uma quantidade suficiente de profissionais habilitados e capacitados para trabalhar, principalmente no interior do estado. Nem como é que a gente faz isso? Então, aqui nós temos um polo da Escola Superior de Redes, que é exatamente para promover essa formação continuada de profissionais e a capacitação de usuários no Sistema Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, aqui em Manaus, a gente pode oferecer esse tipo de serviço para os provedores, para a gente formar turmas e prover essa qualificação. Então, isso também é uma habilitação que a ANP tem. Ok? Bom, o tempo está acabando, mas é importante a gente pensar numa situação. Se a ANP ela tem uma visão de ter sua própria infraestrutura, a gente tem que pensar, junto com os parceiros, como é que a gente mantém essa infraestrutura. Uma coisa é você contratar na sua casa uma NET, uma TIM, uma Vivo, uma Oi, e você paga para ela ter essa infraestrutura. Outra coisa é você criar a sua própria rede, né? Então, vamos supor que você tenha 2 casas e quer fazer uma conexão entre essas 2 casas, e você cria via rádio. Quem paga o rádio? Quem instala o rádio? Quem configura o rádio? Tudo somos nós. Então, quando a gente fala de conexão, de infraestrutura compartilhada, a gente tem que pensar nisso, né? Que todos que participam destas redes, eles têm uma correspondência também de pagamento, de manutenção. Então, era esse que eu gostaria de deixar, né? Independente de qual a rede que a gente está usando, a gente tem que pensar nisso. Muito obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Edgar, eu sou coordenador de tecnologia da informação da Fundação Amazônia Sustentável.
Eu gostaria de agradecer primeiramente a organização do evento pelo convite para participar aqui do Fórum Internet Brasil. Pronto aí o slide? A gente vai apresentar aqui as conectividades digitais que nós temos nas comunidades ribeirinhas do terceiro setor, né, que as áreas de atuação que nós trabalhamos. Primeiro, eu queria apresentar aqui para vocês aqui a atuação estratégica da FAIS. A gente tem uma agenda global, uma agenda amazônica e uma agenda local. É nessa agenda local que nós atuamos intensamente aqui dentro do estado do Amazonas. Vocês podem verificar aí nesse mapa que está sendo apresentado, são 580 comunidades e localidades, um pouco mais de 9.000 famílias e numa área de mais de 10 milhões de hectares. Então, levar conectividade para esses lugares é muito complicado, porque são áreas de difícil acesso. A missão da FAIS é contribuir para a conservação ambiental da Amazônia através da valorização da floresta em pé e sua biodiversidade e da melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas, associada à implementação e disseminação do conhecimento sobre desenvolvimento sustentável. Essa é a missão da Fundação Amazônia Sustentável. E o nosso ecossistema, a gente só consegue fazer isso nessas áreas de difícil acesso com parcerias. Nosso ecossistema hoje está integrado da seguinte forma que vocês estão vendo. Sociedade em geral, organizações governamentais, não governamentais, instituições de pesquisa, ensino e inovação, outras empresas e organismos multilaterais. Ao longo dos 11 anos e meio que a FAIS já tem atuação no estado do Amazonas, isso aqui é uma linha do tempo do que nós já conseguimos fazer envolvendo inclusão digital. Então, em 11 anos e meio de fazimentos, é relativamente pouco relacionado à inclusão digital, porque geralmente os patrocinadores, financiadores e parceiros, eles não têm tanto interesse em fazer o que é de competência do governo do estado, que é levar a conexão para dentro dos municípios e lugares de difícil acesso. Em 2008, nós conseguimos fazer a parceria com a SEDUC, com o sistema do IPTV, né, que é do governo do estado. Até hoje está vigente em várias escolas que nós temos a integração. Em 2011, conseguimos fazer com a Fundação de Medicina Tropical um projeto de telemedicina para fazer consultas à distância. E em 2012, conseguimos fazer com o Street View, colocar o traico, a bicicleta aqui dentro da Amazônia também, a gente conseguiu trazer para cá. Mas isso até então nada relacionado totalmente à parte de internet, né? Então, toda vez que nós tentávamos fazer parceria com alguém que queria trazer algum projeto de tecnologia, sempre quando a gente falava tudo o que o Dr. Guilherme ali e o professor Edson citou agora há pouco, que são as dificuldades que nós temos em relação a construir malhas de fibra ótica, internet via rádio. Então, isso aí é um custo muito elevado, que acaba saindo da competência do terceiro setor e muito menos de pessoas que querem financiar essa iniciativa e vai sempre para a aba do governo, né? Então, em 2016, nós conseguimos fazer, através do FUNCAD, um projeto de cara, com parceria com o CETAM, que são laboratórios de informática, sempre ministrando aulas para as pessoas do interior. E em 2019, agora esse ano, a gente conseguiu emplacar finalmente um projeto que leva conectividade para algumas reservas, e que foi com a Lojas Americanas, né, que é o Grupo LASA. E eu não poderia deixar de citar agora um Banco Mundial, a CEPLANC, a própria Prodan, que nós fizemos agora em junho um seminário de conectividade digital, né, em áreas remotas da Amazônia. Esse seminário ele teve como intuito apresentar várias soluções de conectividade na Amazônia, via rádio, via satélite, via fibra. E nós conhecemos também o projeto da Amazônia Conectada, que é de autoria do professor Guilherme ali, que hoje está com o Exército Brasileiro, e agora eu fiquei bem feliz de saber que ele falou agora há pouco que vai ser retomado esse projeto, e até então ele estava parado, né? Então, e também foi conhecer um estudo que nós solicitamos, que foi financiado pelo Banco Mundial, sobre a melhor prática hoje para a gente, para levar a conexão à internet, e isso voltado para o terceiro setor, que nós não temos tanto aporte financeiro para custear esses investimentos que são desse grande porte aí do tipo do Amazônia Conectada. E em parceria da FAIS com a LASA, que é a Lojas Americanas, eles investiram um pouco mais de R$1 milhão em reforma de laboratórios de escolas que nós temos já no interior, aquisição de notebooks, contratação de link de internet via satélite, logística, e um pouco mais de 1.000 pessoas são beneficiadas hoje com esses laboratórios.
São 9 ao todo. E onde é que a gente escolheu colocar esses 9 laboratórios? Onde nós já tínhamos uma estrutura bem planejada e já estava bem consolidado isso. A Fundação ela tem sempre o intuito de fazer com que as ações dela sejam associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Então, o número 4 deles é a educação relevante. Então, nós temos 9 núcleos de conservação e sustentabilidade, com pouco mais de quase 600 alunos matriculados nesses núcleos. Vocês podem ver aí no mapinha, aí, essas são as localizações deles, são 9 ao todo. Aqui é um exemplo de como é que eles estão distribuídos. Tem uma escola, tem uma casa do professor, tem um alojamento, tem um laboratório multiuso, tem um laboratório de informática, tem uma casa de artesanato. E para sustentar tudo isso daí, a gente teve que também fazer parceria com uma outra empresa que está fornecendo energia solar para poder manter tudo funcionando, porque acho que, como todos bem sabem, não adianta ter toda essa infraestrutura, como o professor Edson falou agora há pouco, infraestrutura como uma criança, né? Eu vi sua frase ali agora há pouco, se você colocar ela lá, você vai ter que tomar conta, né? Então, o que nós conseguimos fazer foi internet via satélite, e com tudo alimentado via energia solar, e com esses laboratórios digitais, que são todos, eles são patrocinados pelas lojas americanas. Aqui é um exemplo aí de como é que está funcionando. Então, a FAES ela tem esse intuito de sempre estar tentando levar conectividade nessas áreas remotas, mas nunca a gente vai conseguir fazer isso sozinho, porque é um aporte financeiro muito alto e sempre as entidades de terceiro setor elas têm uma dificuldade grande de captar esses recursos para levar isso para as comunidades, porque nem sempre os financiadores eles querem fazer esse aporte de recursos porque é muito elevado. Eles preferem dar dinheiro para outras coisas, mas quando a gente fala que é para conectividade digital, é muito complicado. E o Grupo LASA, ele teve enfim, ele tinha uma linha de recursos que eles acabaram investindo, e a gente está executando esse projeto agora, está sendo bem legal. Tem levar a internet, levar computadores, levar uma série de recursos. E a advogada aqui, a Fabiola, quando o Aldo falou agora há pouco sobre a gente estar levando esses recursos, a preocupação também que a gente está fazendo, inclusive, um estudo, é sobre o que esses recursos vão impactar na vida dessas pessoas, porque até pouco tempo atrás ninguém tinha acesso à internet, WhatsApp, YouTube, não tinha nada disso. A partir disso, nós levamos também toda essa conectividade e essa gama de informações, que a consequência disso é que a gente está acompanhando isso dia a dia, mês a mês, para que não haja um impacto negativo, e sim positivo na vida dessas pessoas. É isso aí, Aldo. Obrigado. Bem, agora o nosso quarto participante aqui do painel é o presidente da TV Lá, nosso já colega e conhecido Antônio Azevedo. Eu quero falar, na verdade, CEO, né, utilizando o nome da startup, também presidente do CODESE. Ele vem fazendo um trabalho muito grande, buscando, com várias outras pessoas também, alternativas para o desenvolvimento da nossa região. Mas, como eu falo também para ele, que a gente tem que se conectar com o interior do Amazonas, não olhar só para Manaus. Inclusive, recentemente, ele esteve na Alemanha, constatando em loco o que é realmente a indústria 4.0. Pode até falar um pouco aqui para a gente também. Passar, então, aqui para o Antônio Azevedo. Bem, boa tarde já a todos. Primeiramente, uma satisfação estar aqui, falar um pouco a respeito de infraestrutura, de desenvolvimento para a região. O CODESE, eu estou como fundador e presidente do CODESE hoje. O CODESE é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável de Manaus, mas com olhar também para o Amazonas e para a própria Amazônia, que hoje é uma grande vitrine do mundo, em função da preservação. Esse movimento nasceu como uma necessidade da sociedade civil, né, de se organizar e de ter uma interconexão com o poder público, para que nós possamos demandar ao poder público ações
de longo prazo, buscar realmente um planejamento de Estado em detrimento dos planos de governo que são de curto prazo e imediatos. E um projeto desse de infraestrutura de comunicação é um projeto de Estado, é um projeto, na realidade, que vai prover os meios para o desenvolvimento. Hoje nós estamos numa encruzilhada, nós somos vítima do nosso próprio modelo de desenvolvimento, que está concentrado na Zona Franca de Manaus. Então nós precisamos buscar alternativas, porque esse modelo já tem mais de 50 anos e nós estamos permanentemente ameaçados, quer em função da tecnologia disruptiva que vai transformar o modo de produção, como está transformando a própria indústria 4.0, que foi comentado aqui, em que nós tivemos a oportunidade de visitar o berço da nascência dessa indústria lá na Alemanha, juntamente com o superintendente da SUFRAMA e alguns professores da universidade, e constatamos que cada vez mais vai exigir um nível de qualificação, de conhecimento da nossa mão de obra. Ou seja, o chão de fábrica vai ficar cada vez mais escasso ter oportunidades de emprego. Então nós vamos produzir mais, ter mais PIB com menos agregação de mão de obra. E isso vai fazer com que nós tenhamos que redirecionar o nosso modelo de desenvolvimento. Daí nasceu o CODESE com um dos grandes objetivos, metas estratégicas para 20 anos, de ter 2/3 do PIB vindo de atividades regionais, vocacionados na região, em que nós não tenhamos concorrência. Por exemplo, o turismo. Não tem outra região no mundo que pode concorrer com o turismo da Amazônia, né? Outra matriz que também nós estamos, juntamente com o SUFRAMA, governo federal, pensando é a questão da matriz da bioeconomia amazônica. Nós temos potenciais muito grandes, mas como transformar potencial em geração de riqueza, emprego, empresas, transformar a pesquisa em mercado. Então, nosso objetivo é encurtar isso. Como se faz isso, né? Então, primeiramente com políticas públicas mais assertivas e, obviamente, com comunicação, com infraestrutura. A outra meta é posicionar Manaus entre as 10 melhores cidades para se viver e entre as 20 melhores cidades para se investir. Manaus acabou virando uma capital de si mesma, como dizia o professor Samuel Benchimol, e é um grande vazio no interior. Antes da Zona Franca, a riqueza vinha do interior para a capital. Hoje, os municípios do interior vivem em função das transferências constitucionais, as transferências do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Com raríssimas exceções, é essa a realidade, ou seja, o nosso município, que antes era produtor de riqueza, com a borracha, com os produtos da floresta, né, castanha, malva, pau-rosa, hoje nós estamos contingenciados e a Zona Franca passou a ser o Eldorado em que as nossas populações ribeirinhas, muitos migraram para a capital e a Manaus explodiu. Saiu de uma cidade de 200 mil habitantes para mais de 2.200.000 habitantes sem infraestrutura e sem nada. Bem, então essa é a nossa grande preocupação e o CODESE, ele trabalha através das câmaras técnicas. Nós temos 10 câmaras técnicas, né? E eu queria enfatizar a Câmara Técnica de Tecnologia e Inovação, que realmente busca criar uma grande matriz baseada no conhecimento, baseada na tecnologia, e essa tecnologia também sendo transversal a essas novas atividades que se pretende desenvolver na região. Mas como falar em tecnologia se você
há um grande apagão no interior, né? Hoje nós temos uma oportunidade gigantesca de diminuir a distância com os centros consumidores, com os centros de pesquisa, através da internet. A internet vai encurtar isso. E eu sou da iniciativa privada, como foi falado, na área do varejo. Nós estamos assim num processo de interiorização, de abrir lojas no interior. E é uma dificuldade gigantesca de abrir uma loja. Nós temos que, primeiramente, ver um canal de comunicação, porque o interior realmente nem o celular funciona. Então, quando nós abrimos uma loja, nós também contratamos um canal via satélite e disponibilizamos o acesso de internet para a comunidade dentro da loja, para que as pessoas tenham esse serviço, né? E fazendo um papel um pouco do Estado de prover essa infraestrutura. Mas eu imagino que nós temos muito ainda a caminhar nessa direção. Então, a Câmara de Tecnologia e Inovação, nesse ano, está com a 2ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus. Nós temos algo único no Brasil, que é a Lei de Informática, que gera, em termos de recursos de pesquisa e de informática, esse recurso de P&D, mais de R$1 bilhão por ano. É muita coisa, muito recurso sendo gerado em função das indústrias incentivadas. E a nossa intenção é reunir todo o ecossistema. Isso foi feito no ano passado, na primeira feira, em que todos os atores, todo esse ecossistema possa se conhecer, quer universidade, academia, quer empresas que produzem e que geram tecnologia, quer as startups, quer os institutos de pesquisa, com o objetivo, primeiro, de conectar também demanda com oferta. O CODES, através da Câmara de Tecnologia e Inovação, e com apoio do SEBRAE, tem um projeto feito em Manaus que busca substituir, né, serviços de empresas de fora por empresas locais que possam desenvolver soluções para as empresas. E essa feira visa exatamente isso. Esse ano nós temos uma atração. No ano passado nós tivemos praticamente 13 mil participantes, frequentadores da feira. Esse ano estamos prevendo aproximadamente 15 mil. Nós temos palestrantes de alto nível, como o presidente da Estônia, que vai estar aqui falando a respeito de tecnologia da cidade inteligente. O tema da nossa feira vai ser Manaus Inteligente, e vai acontecer exatamente no aniversário de Manaus, no dias 15, 16 e 17 de outubro. Eu gostaria até que vocês agendassem um desses dias para participar. Vamos ter mais de uma centena de palestras gratuitas, né? A participação de mais de 40 startups, de os institutos de pesquisa também vão estar presentes, as universidades, o nosso amigo da Prodan, enfim. Vai ser um grande evento para mostrar não somente para a região, mas para o mundo, que aqui nós já temos um polo digital, um polo que poderá realmente participar de uma forma relevante para a produção de emprego e renda. Emprego porque não depende, está aqui em Manaus, né? O que nós podemos fazer lá em Tefé, lá em Quari, lá em Presidente Figueiredo, lá em Manaquiri, estou vendo aqui o nosso ex-prefeito Jair, que nós podemos levar e desenvolver tecnologia no interior, porque a distância não é mais problema nessa indústria. O que nós precisamos é realmente ter uma internet robusta, né, ter essas políticas de longo prazo. E aí o CODES se dispõe a isso, ser
um interlocutor da sociedade civil com o governo para que essas políticas de longo prazo possam nos gerar emprego, renda e umas cidades no interior mais felizes, mais prósperas, com o nosso povo mais feliz. Muito obrigado. Parabéns. Vou passar agora para a Fabiola Rebelo, advogada também que faz parte da Comissão de Direito Digital, e seus estudos é justamente voltado mais para a área da educação digital, porque também, Antônio Azevedo, temos que nos preocupar quando a internet chegar para essas pessoas, porque há uma mudança de comportamento. E essa internet tem aquela discussão, ela traz benefícios ou ela é, de certa forma, tóxica para o dia a dia das pessoas? Então, com vocês, Fabiola Rebelo. Boa tarde. Já é boa tarde, né? Nós não almoçamos ainda, mas já é boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para participar. Já vou adiantar desde já que eu não venho trazer nenhum dado, nenhuma informação. Vou apenas instigar um pouquinho mais a nossa discussão e o nosso debate aqui e pontuar algumas coisas que são relevantes para a minha área, né? Digamos assim. Eu ouvi falar na pessoa do Edgar, falou sobre a questão da inclusão digital, né? E eu acho que essa que é o grande desafio que nós devemos trazer hoje. Foi falado aqui, principalmente pela instituição da Prodan, a pessoa do presidente João Guilherme, do Edson, da UFAM, a questão dos meios, né? Como é que a gente vai trazer a internet para o interior do Amazonas? E muito bem falado, porque a Prodan é uma instituição de renome aqui no Amazonas, tem um trabalho fantástico, principalmente no interior também, que a gente sabe das dificuldades, principalmente logística, né? A UFAM também, que é uma instituição que traz desenvolvimento social e econômico, principalmente para o interior do Amazonas, levando a educação, que a gente sabe que é algo que traz um crescimento pessoal e um desenvolvimento social para as comunidades, né? Então, é muito importante ressaltar, viu, as duas instituições. Mas eu gostaria de falar um pouquinho e trazer sobre esse questionamento exatamente o que foi falado aqui. Nós não podemos dizer que não existe internet no interior. Ela existe, ela é precária, mas ela existe. Eu atuo no interior do Amazonas há 17 anos como advogada, então eu falo com total propriedade sobre isso. Nós temos dificuldades logísticas, né? Inclusive eu posso relatar aqui várias situações em que hoje nós advogados trabalhamos com um sistema de processo eletrônico. E aí, como é que você faz quando você tem que protocolar algum documento via internet? Óbvio que agora ninguém vai mais em balcão de fórum nem de cartório, você faz tudo via internet. E você não tem uma boa internet para você enviar os arquivos, PDF, às vezes imagem, documentos pesados. Enfim, é algo muito desafiador. Não é só para a profissão do advogado, mas para várias outras, né? O Edgar falou aqui sobre a questão da telemedicina, que eu também já presenciei por várias vezes, em loco mesmo, né, sendo atendida por um profissional em outro local, através da telemedicina. Mas e aí, se você não tem um bom fornecimento de internet? Aonde nós chegamos? É um serviço que está na prateleira, mas ninguém pode consumir. É muito bonito. É legal, é interessante, mas se você não tiver o meio, aquilo não chega até onde tem que chegar. Outra questão que eu gostaria de trazer é justamente a questão do respeito às culturas locais, que foi algo que o Edgar falou também. A internet chega, e chega muitas vezes em locais muito remotos. Geralmente eu faço um trânsito de 8 horas navegando pelos rios da Amazônia para chegar onde eu tenho que trabalhar. 8 horas, sentadinha, navegando. E você passa por vários pontos que você não vê nenhum município em si. Eu não sei nem onde eu estou praticamente, mas a internet pegou no meu celular.
E aí começa, né? Chega um monte de mensagem no WhatsApp, tal. Aí alguém pergunta, onde você está? Eu digo, estou no meio do rio. Estou no Rio Solimões. Não sei exatamente aonde, mas pegou a internet. É interessante isso. É alguma comunidade local, talvez algum projeto que tenha antena do governo ou de alguma instituição, enfim. Temos internet. Mas e aí, essas pessoas que estão tendo acesso a essa internet, será que elas têm algum preparo para entrar e mergulhar nesse mundo de tantas coisas diferentes? E como é que isso vai impactar na nossa cultura local? Uma pessoa que está lá, um ribeirinho que tem uma produção pequena, uma educação muito limitada, ele passa a ter acesso a inúmeras coisas. Como é que ele se vê como indivíduo, como cidadão? Eu acho que ele deve se sentir muito diminuído, extremamente diminuído, porque você se coloca como um ponto mínimo diante de um mundo que você passa a conhecer. Então, é algo muito impactante para o ser humano em si, né? Procurem se colocar nessa posição. Aí eu estou só instigando, tá, os pensamentos de vocês. Falando um pouco sobre educação digital, eu gosto sempre de falar sobre políticas públicas, apesar de eu atuar na área privada. Eu tenho também 17 anos de serviço público no interior do Amazonas, né? E parabenizar aqui a UFAM, porque realmente essa questão da educação à distância, né, é algo que é muito relevante. Nós temos a presença da UAB também, que é a Universidade Aberta do Brasil, que tem uma importância muito grande nos municípios do interior do estado do Amazonas, levando formação para os professores, para o grupo técnico, às vezes, do próprio município, prefeitura, câmara, etc. Então, assim, são instituições que trabalham com muitas dificuldades, porque nós sabemos que na Amazônia as dificuldades, principalmente de logística, como eu faço muita questão de ressaltar, são muito grandes. Só quem conhece um pouco a Amazônia sabe do que eu estou falando. Mas nós não podemos deixar de ressaltar que essa questão do fornecimento de internet para o interior trouxe realmente um crescimento muito grande nessa questão da formação profissional, né? Há um crescimento pessoal, claro, mas há um crescimento social também, porque quanto mais você estuda, subentende-se que a nossa sociedade tende a evoluir e a melhorar, né? A questão do exercício da cidadania é algo que eu gostaria de trazer também para o debate de vocês. Nós vivemos hoje num mundo que, para a gente que já é mais acostumado, é muito comum. Eu entro aqui no meu banco, né, virtual, faço minhas transações bancárias, eu tiro minhas contas das N instituições que eu tenho, energia elétrica, água, condomínio, escola, tudo que eu quiser. Eu entro e eu tenho tudo, telefone, tudo disponível no celular. Mas e quem está lá no interior, que não tem acesso a uma internet de qualidade para executar esses serviços? Como é que ele consegue exercitar essa cidadania plenamente? No município onde eu atuo, que é o município de Coari também, você ainda vê, às 6 horas da manhã, uma fila imensa no INSS, e isso não é privilégio do meu município, né? Infelizmente, nós temos isso em N municípios. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso à internet, porque você agenda o seu atendimento pela internet no INSS. Mas as pessoas não têm acesso à internet, elas não têm conhecimento disso. Então, elas dormem, vão meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã para a porta do INSS e começam a se formar aquelas filas. Isso é comum, é real, existe. Temos a questão dos bancos, né? Os bancos estão hoje altamente informatizados, com sistemas cada vez mais práticos, e aí eu coloco aqui um práticos bem entre parênteses, porque é prático para quem? É prático para mim, que tenho um certo conhecimento e acho maravilhoso ter todas essas facilidades. Mas eu presenciei uma cena há poucos dias atrás, lá no município de Coari, que eu vi muitas pessoas rindo, mas aquilo me deu uma tristeza profunda. Era um senhor de idade, que com certeza, por ser final do mês, ele deveria ter tirando
os proventos de aposentadoria dele, né? Acompanhado de um rapaz. E ele foi fazer a biometria no caixa eletrônico do banco. E ele se posicionou quase que a 1,5 m do caixa eletrônico para colocar a mão. Assim, ficou uma situação realmente, para quem não se percebeu, ficou até engraçado. Mas parecia um medo do eletrônico. Um medo, o que vai acontecer? Eu vou pôr minha mão aqui. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ele está sendo conduzido até aquela situação ali para ele poder tirar o dinheiro dele. Mas ele não tem ideia do que está acontecendo, o porquê que ele coloca a mão dele, o que está sendo identificado. Tem gente que acha que são os dedos, tem gente que sabe que é a palma da mão. Enfim, não tem conhecimento nenhum. Isso é prático para quem? Aí tudo eu estou falando sobre educação digital, tá? E nós temos também essa questão das universidades, que eu gostaria muito de trazer. Os cursos universitários hoje que são oferecidos para o interior do estado do Amazonas, me desculpe, professor Edson, a ignorância, eu não sei como que é feito essa seleção de cursos a serem oferecidos, e eu entendo também todas as dificuldades das instituições de ensino, principalmente as federais hoje, né? Mas, assim, o que a gente percebe é que não há essa ligação entre a formação universitária, acadêmica, e o que esse aluno que vai sair, que vai se formar, vai trazer em prol dessa sociedade, considerando que nós estamos dentro da região amazônica. O que esse curso vai trazer de bom, como é que eu vou conseguir utilizar o meu conhecimento acadêmico para a minha região amazônica, eu como cidadão amazônida, correto? São algumas pontuações que eu queria trazer apenas para instigar um pouquinho o debate. Eu sei que a hora já está avançada, mas eu acredito que são registros importantes de serem feitos, até porque isso vai ficar registrado, né? Vai ficar disponível para quem quiser assistir no YouTube. E quem sabe não surgirão dessas instigações que eu fiz, estudos sobre isso para a gente melhorar um pouco, iniciativas governamentais, privadas, para a gente conseguir desenvolver realmente o interior do Amazonas, respeitando a floresta, respeitando as culturas locais, né, e que são diversas, né, Edgar, porque eu já visitei alguns, né, municípios da Amazônia, e você vê culturas totalmente diferentes de um município para o outro. É impressionante. O linguajar, a forma de se alimentar, tudo. É um universo, como o seu Antônio Azevedo falou, é um universo muito particular. A Amazônia é um universo muito particular. Então é isso. A instigação foi feita. Muito obrigada. Vamos passar agora a abrir também para as perguntas. E enquanto alguém se habilita para as perguntas, eu vou já adiantar a minha aqui para os colegas aqui, que muito bem falaram aqui os seus conhecimentos. Por que seus conhecimentos? Porque nós procuramos aqui pautar esse painel Surfshock justamente pela verdade, pelo conhecimento técnico. Hoje, muito na internet, há desinformação. Há quem chame fake news, mas há muita desinformação na internet que tem sido justamente amplificada pelo alcance da internet. E nós temos que ter cuidado. E muito se fala da Amazônia, para quem nos assiste, mas nem sempre tudo que se fala da Amazônia é verdadeiro. Aqui o painel é formado justamente por pessoas que moram aqui na Amazônia e têm informações técnicas. Então, realmente, vamos conhecer a Amazônia. Com relação a conectar, porque realmente nós não podemos conectar todas as pessoas que estão no interior da Amazônia, o ribeirinho, o índio, lá o quilombola, o pescador, e cada um, assim, falar a sua verdade, podemos assim dizer. Não só para nós, mas para o mundo, porque a tecnologia ela não tem limite geográfico nem demográfico.
e essa pessoa ela pode se conectar com o mundo. E da mesma forma, Antônio Azevedo, o morador, o pescador lá no interior, lá o ribeirinho, será que ele não pode fazer uma startup, um e-commerce, e lá, de lá onde ele está, justamente tentar negociar para o mundo a produção dele lá? Nós temos que pensar toda essa realidade. Vou passar a pergunta. Enquanto se adequa ali ao microfone, eu deixo essas observações que nós temos que refletir, e também que infraestrutura de internet melhor podemos adequar a nossa realidade, porque para quem nos assiste, nós temos também a nossa realidade Amazônia. Será que da mesma forma de você lançar um cabo de fibra ótica no oceano, da mesma forma que você lançar no Rio Amazonas, aqui nós temos questão de quebrar fibra ótica, temos questão de cobra, isso não é história de pescador, cobra também está enrolada na fibra ótica, a fibra ótica está fora do local, não é isso, João Guilherme? E nós temos que olhar para essa realidade, mas também será que a maior solução é fibra ótica, ou seria antenas, como a FAI já usa, ou uma forma híbrida também? A mesma forma como é feito o lançamento no mar, é feito também nos rios. Inclusive, eu estava até conversando aqui com o doutor Antônio Azevedo, o primeiro lançamento que nós fizemos, que foi um lançamento piloto aqui no Rio Negro, que nós ligamos 2 organizações militares, que foi o 4º CTA, a 4ª DL. Essa fibra ótica nós compramos aqui de uma empresa brasileira, pelo menos está instalada aqui no Brasil, ali no Espírito Santo. Nós conseguimos lançar essa fibra ótica a um custo de R$170 mil o quilômetro. Aí está envolvido, além da fibra ótica, está envolvido também mão de obra, equipamentos, tudo, né? O Exército Brasileiro conseguiu baixar esse custo de 170 mil o quilômetro lançado, né, utilizando toda a infraestrutura que ele tem a nível mundial. Inclusive ele usou a CEBW, que é a Comissão do Exército Brasileiro em Washington, para fazer uma licitação internacional, e ele conseguiu baixar esse preço de 170 mil o quilômetro lançado para 45 mil, menos de 1/3. Entendeu? Hoje nós temos, R$45 o metro lançado, 45 mil quilômetros. Hoje, se você for lançar no poste, é algo em torno de 25, 27, 30 reais. Está bem próximo. Se você for enterrar, é em torno disso, 40, 45. Então está bem próximo, nós conseguimos, né? Mas a tecnologia é a mesma, tá? De lançamento, tanto de lançamento quanto de recuperação da fibra ótica rompida. É trabalhosa, mas dá para fazer. Vamos lá para as perguntas. Bem, primeiro, muito bom dia. Esse é um tema tão interessante, se nós ficássemos aqui até 4 horas da madrugada, ainda era pouco, para que representa a internet para o desenvolvimento do ser humano, e especificamente aqui no Amazonas. Primeiro, eu quero agradecer e parabenizar, né, a mesa. Eu queria aqui, me perdoe, mas perguntar quem é do interior do Amazonas aqui? 1, 2, 3. A mesa está faltando. Pois é, mas a mesa precisava ter também. Mas uma coisa é você passar, a outra é você viver. E quem não vive tem muita dificuldade de entender.
Portanto, a mim parece que tá faltando nessa mesa o Exército, porque tem parte dos serviços e do lançamento da fibra ótica nos rios, e nós precisávamos entender o que está acontecendo, porque não está funcionando. Nós temos vários lançamentos. Eu sou do debate da banda larga desde 2005. No lançamento do Plano Nacional de Banda Larga, que o governo federal fez num palácio, eu estava presente, porque eu fazia parte do Comitê de Articulação Federativa. Sequer o governo federal citou no norte, na Amazônia e na complexidade que é aqui. Nós fizemos uma gestão, fizemos uma fala, e aí foi criado um grupo de trabalho, então, na época, que deu origem ao lançamento dos satélites que tem aí, que são investimentos gigantescos, que até hoje nós, do interior, não temos sequer noção do que está acontecendo, por que nós não temos internet até hoje, dados os investimentos que o país já fez nesse setor. Portanto, eu queria tão somente dizer o seguinte: se fala de financiamento, hoje, e aí vamos falar só da floresta, está queimando a floresta, vem dinheiro através das ONGs, vem dinheiro através do governo do estado, mas quem está pagando fogo no Amazonas são as prefeituras, que estão lá com o seu contingente, com o seu povo lá, porque nem o governo e nem as ONGs estão presentes lá. Então, o que eu quero, Antônio, primeiro dizer que eu estou prefeito lá, angustiado para ver o desenvolvimento no interior do Amazonas, e nós estamos pagando um custo da manutenção da floresta para os manauaras, somente só os manauaras, que tem direito do shopping center, que tem direito de viver melhor, onde está concentrado todas as estruturas públicas, as escolas, a academia, os órgãos de controle, todos os investimentos vêm para cá. Ou nós temos capacidade de descentralizar e desconcentrar o Amazonas, ou nós vamos mais de 2 milhões de miseráveis no interior. Gente, a capital de Manaus é simplesmente a 7ª com relação ao PIB. Quando você vai avaliar os governos, os estados, nós vamos para 17º. Quando você vai avaliar só o interior, nós perdemos para todo o norte. O interior do Amazonas é um dos piores interiores de desenvolvimento que tem no interior do Brasil. Já estou saindo, por isso que eu queria ver o horário, porque eu sabia que isso ia se irritar da minha fala, porque tem muita gente se irritando da minha fala, mas eu sou do interior, eu sou caboclo, ribeirinho, fui criado na beira do rio, morei em Manaus, meus filhos estudam aqui, ganho dinheiro aqui, mas ou nós revolucionamos o desenvolvimento, ou Manaus vai sofrer o que está sofrendo aqui, agora. Eu estava numa reunião, na SEDUC, para chegar aqui, demorei 1h30 para chegar aqui, ligando 24 horas para ele aqui. Eu quero participar desse momento aqui, para dizer, apenas para esse trabalho que muito bem sendo tocado aí, que ou nós olhamos e desenvolvemos um grande planejamento. Dentre elas, a internet é um veículo muito importante para integrar e para socializar, para educar, ou nós estamos fora por muitos anos e vamos continuar tendo ribeirinhos, indígenas, caboclo no interior, vivendo como pedinte praticamente. Nós só não passamos fome porque tem muito peixe, porque nós não temos a capacidade de desenvolver a partir das nossas competências. E eu não vim pedir nada aqui, como ribeirinho. Me perdoe, deixa eu só falar um pouquinho mais. Eu não vim pedir nada aqui. O que eu quero apenas é que nós possamos rever o que está acontecendo no Amazonas e com relação ao interior. O que está acontecendo, por exemplo, na periferia de Manaus hoje.
a pobreza na periferia de Manaus, o que está acontecendo na periferia do interior do Amazonas. Então é isso que eu quero clamar como prefeito e como amazonense. Ou nós olhamos, e mais uma vez, a internet é um dos principais meios que nós temos para integrar, para os órgãos de controle acompanhar, para fiscalizar, para dar transparência, para a gente ter capacidade de gestão, para apresentar nossos projetos, para tudo. E nós não temos, porque é tudo isolado. O Exército fica com uma parte, o Ministério de Ciência e Tecnologia fica com outra, o governo do Estado fica com outro, as academias ficam para o outro lado, as prefeituras. Ou nós nos integramos para levar desenvolvimento, ou nós vamos continuar sofrendo o que nós estamos sofrendo hoje. Era apenas a minha fala, me perdoe. Ok, Jair. Mas era o que eu tinha que falar. Obrigado. Nosso prefeito Jair. Passar rápido aqui para o João Guilherme, justamente que ele absorve essa fala do Exército e como está todo esse trabalho aqui no Estado. Prefeito, data vênia, o senhor foi presidente da Associação dos Municípios do Interior do Estado do Amazonas. O senhor, prefeito de Manaquiri, nós fizemos uma rede municipal lá, inclusive feita por mim, uma rede digital, uma cidade digital, foi feita por mim e pela dona Raquel, da SECT. E eu gostaria de perguntar do senhor, como é que está a manutenção dessa rede? Por que o governo ainda não está usando essa rede? Porque quando nós fizemos, nós colocamos lá um termo que nós precisaríamos de par de fibra dentro da fibra da rede de vocês, para desenvolvermos ali, levarmos os nossos serviços para os órgãos públicos do Estado. Prodan, estou falando Prodan. Foi a Prodan que fez o projeto de cidade digital de Manaquiri, Manacapuru, Quari, Iranduba, Codajás. Nós emplacamos 4 cidades digitais. Manaquiri foi uma delas que nós emplacamos e implantamos o projeto. Eu queria saber como é que está a manutenção disso, que está usando. Por que vocês não passaram para o Estado a utilização dos pares que ele teria direito para a gente desenvolver a região? Nós temos uma parceria muito boa com a Prefeitura de Quari. Hoje eu mostrei aqui, inclusive, que nós estamos fazendo isso lá. Outra resposta sua, com relação ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, como eu falei, ele passou 2 anos fora com o projeto parado. Eles estão voltando agora, estão se estruturando, inclusive emendando a fibra que está rompida. Falei aqui também na minha fala, na minha apresentação. Entendeu? Então, eles, no momento certo, vão ser chamados também, porque eles são executores do projeto, né? Não sei se eu estava aqui, mas eu sou o idealizador do programa Amazônia Conectada, que foi meu projeto de tese de doutorado. Sou eu, professor, enquanto professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. Então, eu conheço muito bem esse projeto. Entendeu? Ele está parado, está sendo reativado agora. E nós estamos, né, nessa fase justamente do Exército recuperar o que tem lançado, para começarmos o relançamento das outras partes. Estamos atrás de recursos. Tive semana passada batendo na porta dos nossos parlamentares lá em Brasília, nos 8 deputados federais e dos 3 senadores, pedindo emenda impositiva e emenda de bancada para o nosso projeto. Entendeu? Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto governo do Estado. Entendeu? O que infelizmente eu vejo é que alguns municípios ou passaram a rede para iniciativa privada, ou simplesmente abandonaram. Eu queria saber do senhor, não sei como é que está, eu queria saber do senhor, já que o senhor voltou a ser prefeito de Manaquiri, como é que está a manutenção dessa rede? Na realidade, esse projeto, nós escrevemos ele junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, adquirimos os recursos, o governo federal, mas eu acho que é importante, o governo federal fez a licitação, uma empresa privada foi lá e executou, não executou de acordo como deveria executar. Quando eu assumi a prefeitura, nós assumimos o que estava lá, era cabo passando sobre os terrenos, bem, enfim, eu não vou adentrar ainda sobre os grandes problemas. É isso que eu digo, prefeito. Apenas para lhe avisar que a fibra ótica que nesse momento está lá, está sendo sobre a responsabilidade da prefeitura. Sim. Nós estamos usando ela. Infelizmente, nós estamos num processo e diálogo com o governo federal para ver de que forma que nós vamos
deliberar para que a iniciativa privada também possa utilizar e que os órgãos do governo do estado estão lá disponível para ser usado. Beleza, então, nós estamos vamos dando procurar. manutenção, hoje nós temos gestão integrada, nós temos todo o trabalho que é para ser feito interno lá, nós estamos fazendo. Pois é, esses projetos, se eu quiser, eu tenho até ele no meu computador, eu posso passar para o senhor o projeto e-mail magnético. Esses projetos foram feitos por nós, governo do estado, para as prefeituras, porque vocês não tinham lá gente com expertise suficiente para fazer esse tipo de projeto. Nós fizemos de vários municípios, conseguimos emplacar 11 e, de fato, instalar 4. E Manaquiri é um deles. É um deles. Então, exatamente. O que eu queria dizer para o senhor? Nós precisamos interligar a sua rede com a nossa rede Prodan. Sim. Entendeu? Para poder chegar uma internet de qualidade lá. O problema é que teve alguns municípios que não procuraram a gente, tá? Porque se o senhor tivesse, ou então quem tivesse lá, eu acho que não era na sua época, procurasse a gente lá, o prefeito procurasse a gente, para que nós acompanhássemos a instalação, não teria tanto problema como tem hoje. Porque nós fizemos o projeto, nós tínhamos conhecimento, nós estivemos lá levantando. Foi eu que fui lá levantar. Nós estivemos lá levantando. Se eu tivesse acompanhado a implantação, né, tivesse pedido, exigido o SBuild dos caras lá que foram lá implantar, que é a G4S, a empresa que implantou, não teria tanto problema como vocês têm hoje. O que vocês falta o que falta para nós, não é vocês, é para nós, enquanto servidores públicos, essa integração entre as esferas municipal, estadual e federal. Nós não temos que nos ajudar para desenvolver o Estado, senão a gente não vai desenvolver nada nesse Estado aqui. Ok, João. Muito obrigado. Vamos só passar rapidamente a pergunta de vocês, que a gente já está finalizando aqui. Pergunta seguida, a gente responde de uma vez aqui, tá bom? Bom dia, eu sou Sávio, sou do Rio Grande do Norte, mas hoje sou acadêmico de mestrado no Rio de Janeiro. E eu venho justamente por estar dentro da academia, perguntar qual está sendo a ação da academia em todo esse desenvolvimento da conectividade aqui dentro. Aqui a gente tem uma situação muito peculiar para a conectividade, onde é difícil você passar fibra ótica, onde é difícil você ter comunicação sem fio, tudo é muito hostil e é uma oportunidade imensa para resolver esse problema dentro da academia com desenvolvimento tecnológico, criando tecnologia nacional. E aí, até para evitar que se tenha outros agentes do modelo multi-stakeholder da internet, tendo problemas e girando em círculos e sem conseguir resolver o problema, eu acho que a academia tem todo o poder de resolver esse problema. Então, acho que é isso. Fica aí a pergunta para a mesa. Ok, o próximo. Bom dia, eu quero pontuar aqui rapidinho sobre essa mesa e dizer que é sintomático ver uma mesa tão cheia de homens para discutir infraestrutura de internet e pensar em infraestrutura de internet, sobretudo na Amazônia, e ter a presença somente de uma mulher. E aí a minha pergunta vai direcionada, óbvio, a toda a mesa, que é, mediante a cada projeto de vocês, seja no governo, seja junto à academia ou empresariado, a gente percebe que há pouca participação popular, né? Há pouca participação da sociedade civil nessa construção, inclusive pensando quais são as alternativas que propiciam soluções práticas para essa população. E aí eu quero saber quem e como, né? Quem de vocês consulta e como, quais são os mecanismos de consulta dessa população para pensar essa infraestrutura sem ser hierarquicamente e verticalmente imposta. Obrigada. Bom dia, eu sou Afonso, sou acadêmico da UFAM. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A gerência e a governança desse trecho lançado pelo Exército, como é que ficaria? Ele teria domínio total ou ele iria ceder para os outros players do setor? E a segunda pergunta é sobre a redundância dessas fibras. No caso, essa fibra que vai pelo rio, ela só chega a um ponto final. E se a fibra romper perto de Manaus, todo o resto será desiluminado, no caso? Teria algum projeto para acessar a internet via outro país, por exemplo, Peru, Colômbia, por exemplo, também por outro estado, Acre, Rondônia e etc. Essas são as minhas questões. Ok. A gente vai começar aqui com o professor Edson respondendo as perguntas e, na sequência, resposta de forma rápida. E aí cada um já pediria para responder e já se despedir também, tá bom? Bom dia. Respondendo à questão do que a academia pode fazer, eu também sou pesquisador da área de redes.
né? E já há mais de 10 anos a gente busca soluções. A gente sabe, conhece, então, desde soluções Wi-Fi, a soluções como o WiMAX, soluções com redes mesh. A gente tem projetos que funcionam. A gente sabe da dificuldade, a gente vive aqui. Como eu disse, eu uso internet desde quando ela tinha 9.6 kbps, né? Então, essa realidade do interior, eu também vivo, né? A gente trabalha assim, a Universidade Federal do Amazonas tem uma demanda de internet no interior. O Instituto Federal do Amazonas tem uma demanda de internet no interior. Então, essa realidade não é só a realidade. Quando a gente fala realidade de Manaus, eu não estou falando realidade somente de Manaus. Eu estou pensando em como RNP, como a gente está lá dentro, está lá no interior do estado, né? Hoje, como eu disse, nós temos soluções de satélite, soluções de rádio e soluções de fibra, mas a gente sempre está prezando por soluções melhores. E também como a gente distribui isso. Então, aqui em Manaus, nós começamos a distribuir as coisas via rádio. E chegamos à fibra ótica. Mas, como eu falei na minha apresentação, nós só temos fibra ótica chegando em Manaus com um preço razoável desde 2014. Então, nós temos 5 anos aí com a fibra ótica mais em conta na capital. A universidade pensa assim, né? E tem soluções exatamente para atender o que atendia em Manaus, atender no interior do estado. Agora, as parcerias são importantes e não é à toa que tanto o projeto Amazônia Conectada quanto o projeto Paz, que foi lançado, ela é feita de parcerias. Não é de um Ministério da Defesa, não é do Exército, não é do governo estadual, somos de todos nós. É assim que a gente vai conseguir crescer. Eu trabalho na área de redes há mais de 20 anos. Então, eu entendo que a gente precisa realmente mudar esse conceito. Eu acho que eu respondi. As considerações finais, se despedir. Tá. Então, eu vivo a universidade já há 25 anos. Eu vi a universidade no interior, onde a gente não tinha infraestrutura alguma, e há 3 anos atrás, 4 anos atrás, fui para Envira, fui para Eirunepé, onde eu não tinha nem onde me alimentar, quanto mais pensar em internet. Então, realidade no interior é difícil, né? Mas tem muitas outras infraestruturas que têm que ser colocadas, né? Eu acho que a FAES traz uma questão muito interessante, que é como se desenvolver o povo local, né? Como é que os municípios se autodesenvolvem, porque não adianta levar infraestrutura se as pessoas não estão lá produzindo, né? Trazendo para si, para dentro da sua cultura, aquilo que é de importante. Internet não é cultura, é infraestrutura, né? E a cultura local? Como é que a gente cresce? Como é que a gente dá educação? Isso eu acho importante, a gente lidar com isso. Vamos lá, Dica. As considerações finais, se despedir. A fala do professor Edson já contempla um pouco do que eu queria dar continuidade aqui. A Fundação, ela tem um pensamento de a gente sempre pensar grande, começar pequeno e andar rápido. Do que dependesse de todo o nosso esforço de tentar angariar fundos de investidores para poder conseguir colocar esses projetos em execução, acho que já estaria tudo pronto. Infelizmente, nem todos conseguem dar esse aporte financeiro, que é muito alto. Então, a Fundação ela vai estar sempre em busca de parcerias com outras instituições governamentais e não governamentais e pessoas também que queiram investir nesse ramo de conectividade no interior do estado. E a gente vai estar sempre apto a fazer parcerias
para que a gente consiga acompanhar essa execução, e eu espero que em breve a gente consiga ver isso tudo funcionando, uma Amazônia conectada, os projetos do RNP e tudo mais. É isso, obrigado. Respondendo à pergunta do rapaz que fez um questionamento sobre o modelo de governança, o modelo de governança, quando nós criamos o projeto, nós colocamos que seriam criados dois comitês, um comitê técnico, como é o exemplo hoje da RNP, viu, Edson? Um comitê técnico e um comitê gestor. Né? O comitê gestor seria o responsável pela parte de capitanear e buscar recursos nos governos, onde tem, né, nas iniciativas, onde tem investimento, e gerenciar o projeto. E o comitê técnico seria o responsável pela parte de manutenção, de configurações de equipamento, de colocar a coisa para funcionar. Né? Como o projeto não foi ainda implantado na sua totalidade, hoje só quem usa ainda é o Exército Brasileiro, né? Isso aí não está em prática, mas é esse o modelo de governança que nós desenhamos para o projeto Amazônia Conectada, que é um modelo que é muito bem sucedido, que foi elaborado inclusive pela RNP e que a gente usa na parceria que nós temos com a Metromal, né? Que na realidade a rede tem dois nomes, né? A gente chama de Metromal e a UFAM chama de REPAN, né? Que é a Rede Estadual de Pesquisa do Amazonas. Metromal são os órgãos que nós conectamos do Estado, e os órgãos de ensino e pesquisa que nós temos um anel acadêmico chamado REPAN. Mas é esse o modelo que a gente utiliza, né? Tem um comitê gestor e um comitê técnico, e a gente tem, né, a Metromal é o mesmo modelo que nós levamos para o Amazônia Conectada. A gente tem tocado aí direitinho. Bem, como uma consideração final, até respondendo uma indagação feita há pouco, a respeito da participação popular nessas questões que interferem nas políticas públicas. Imaginemos que há bem pouco tempo atrás, o governante, ao assumir o governo, ele trazia as suas propostas sem ouvir ninguém, né? O que nós queremos é inverter isso, uma nova forma de conectar o anseio da sociedade civil organizada com o poder público, ou seja, mostrar para o governante ou para o candidato a governante o que a sociedade espera a longo prazo. Mas como é que faz essa participação? Bem, o CODESE, por exemplo, é a união da sociedade civil representativa da sociedade. Não dá para o cidadão comum estar individualmente participando. Ele participa através das entidades que formam o CODESE. Hoje o CODESE tem 24 entidades e certamente nem todos os segmentos poderão estar representados, mas aqueles que dizem respeito à atividade econômica, mobilidade, algumas propostas do CODESE estão lá. Então é um início. O CODESE é um órgão relativamente novo, foi criado há pouco menos vai completar 2 anos agora, e nós também estamos aprendendo a fazer isso. É o processo até de amadurecimento dessa conexão. Certamente, com a tecnologia, com as câmaras técnicas funcionando, nós vamos aprimorando essa participação. Mas, pelo menos, nós já temos, assim, uma entidade que possa falar em nome da sociedade civil, representada pelas entidades que compõem o CODESE. Bom, só para agradecer mais uma vez o convite, a participação. Eu considerei realmente muito relevante a presença do fórum aqui na capital do Amazonas, Manaus, né? E aí, só fazendo as considerações sobre as suas colocações, eu fiz essa mesma observação. Eu sou a única mulher na mesa, mas não quis tratar da temática, porque senão nos alongaríamos aqui a tarde inteira. Eu vi que tem alguns outros workshops no fórum que irão tratar dessa temática especificamente. Eu espero poder participar deles.
Mas é algo que a gente sabe que existe, esse enfrentamento é real e eu acho que ainda vai perdurar por muito tempo, infelizmente. Mas estamos aí, seguimos na luta, né? E com relação à questão da pergunta que você fez também sobre a participação popular, justamente exaltar novamente a presença do CGI através desse fórum aqui na região. Porque eu acho que o CGI é uma entidade hoje que é a mais aberta para a gente poder discutir essas questões da internet hoje no Brasil. Eu mesma participei de vários fóruns, várias audiências públicas relacionadas a isso. E nós temos a vantagem hoje, inclusive através da internet, de participarmos de discussões de legislação até, como já aconteceu agora com a legislação das startups, que foi aberta a audiência pública e você poderia participar via internet. Nós tivemos aqui no governo do estado, acho que há uns 2 meses atrás, a votação da lei orçamentária e foi disponibilizada para a população participar via internet. Então, acho que a internet já é realmente um canal muito interessante para a participação popular. Mas, voltando, puxando brasa para a minha sardinha, claro, né? Falta sempre a educação. Falta educação. As pessoas não sabem utilizar esses canais para exercer sua cidadania, para exercer os seus direitos e para buscar o seu desenvolvimento pessoal, profissional e etc. Muito obrigada. O que a Fabíola está falando é que o governo do estado abriu a consulta pública para o PPA, que é o Plano Plurianual, para todo o estado do Amazonas. Mas esse pensamento realmente é louvável, como a gente ouvir as pessoas nessa construção, sendo que nem todas estão conectadas, né, para poder participar dessa consulta pública online. Então, temos que dialogar como fazer isso na prática. Especificamente lá no município de Quari, como falaram que é o município que a gente trabalha, a gente já produziu lá na Procuradoria a minuta do projeto de lei referente à cidade digital, que vai ser um dos pontos muito falados hoje, esse ano aqui na Feira do Polo Digital. Também o governo digital, que é para digitalizar os serviços públicos, e também a lei de inovação para o município de Quari. Quero agradecer aqui o professor Edson da UFAM, ao Edgar da FAS, a Fabíola Rebelo, advogada, ao João Guilherme aqui da Prodan, em nome do governo do estado, a toda a classe empresarial também, em nome do Antônio Azevedo aqui da TV Lá, que é uma empresa que existe desde a década de 60, né? Acho que é 64, né? Já está há muitos anos aqui e tem dado certo, graças a Deus, pelo desenvolvimento da nossa cidade. Foi muito salutar o nosso painel aqui. Consequentemente, quem for assistir tem os nossos contatos, pode entrar em contato com as nossas redes sociais. O meu é Aldo Evangelista, cada um tem suas redes sociais, aqui também o Codese. Venham para a Feira do Polo Digital também. Venha contribuir no desenvolvimento da nossa região e do nosso interior do Amazonas. Seja com investimento, com iniciativas privadas, com ideias e com soluções também. Já que esse mundo de tecnologia, eles nos proporciona esse mundo compartilhado e colaborativo. E muito obrigado, agradeço ao CGI.br, ao NIC.br pelo espaço, pelo evento, e que venham outros eventos dessa grandiosidade aqui para a nossa região. E vamos dar pausa para o intervalo, e após o intervalo continuamos com os trabalhos aqui do Nono Fórum da Internet no Brasil. Obrigado.